Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco a respeito de Pierre Bourdieu, sua biografia e contribuições para a educação. Eu sou a Thaís Pereira de Souza, estudante da Bio 4, da matéria de Psicologia da Educação. Começando falando sobre sua biografia, Pierre Félix Bourdieu nasceu dia 1º de agosto de 1930, no sudoeste da França. Ele foi um dos maiores pensadores das ciências humanas do século XX. Ele era de família humilde, filho de um funcionário dos Correios. Cursou o ensino básico em Berne, sua cidade natal, junto com filhos de pequenos comerciantes, camponeses e operários. E o ensino médio na cidade vizinha. Lá se destacou nos estudos e no esporte. Na juventude, se mudou para Paris para cursar filosofia e lá concluiu sua graduação em 1954. Ele foi convocado pelo exército para servir em Versalhes. Em 1955, enquanto lecionava numa cidade francesa da região central, foi para a Argélia após ter um comportamento rebelde e ser punido, porque foi convocado para lá para participar do serviço militar de pacificação. E nesse período de tempo ele atuou como professor assistente, que foi entre 1958 e 1960. Nesse período de tempo ele se aproximou da antropologia e se interessou em estudar a sociedade argelina. Retornou a Paris em 1960 porque os franceses considerados liberais estavam sob ameaça de morte. Em Paris, trabalhou na Universidade de Lille e passou a ler e preparar seminários sobre os autores da sociologia clássica e fundou o Centro Europeu de Sociologia e se tornou diretor de estudos da Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais. Sua obra mais importante é A Distinção, Crítica Social do Julgamento, lançada em 1979. Em 1981, ele já caminhava para o reconhecimento internacional. Ele lecionou em várias universidades renomadas ao redor do mundo e, infelizmente, veio a falecer em Paris, dia 23 de janeiro de 2002, vítima de câncer. Aqui eu deixei uma foto do Pierre de Bourdieu. Em vida, ele defendeu a interdisciplinaridade nas ciências humanas e sociais, inclusive essa era sua marca intelectual, junto à constante busca por independência intelectual. Ele foi apelidado como sociólogo do povo, porque ele sempre fortalecia os escritores mais jovens e também ele sempre apoiava greves dos trabalhadores. Agora falando um pouco sobre a sociologia da educação. No contexto histórico, até 1960, acreditavam que se toda a população tivesse acesso ao ensino básico, isso resolveria as desigualdades sociais. E isso se resumia apenas ao acesso à educação. Então, Pierre Bourdieu questionou essa concepção de apenas acesso à escola, porque ele acreditava que cada criança tem uma origem diferente e isso influencia no processo de ensino e aprendizagem. A escola, ela trataria todos do mesmo modo, mas a bagagem cultural influenciaria. Quanto maior a renda familiar, maior o acesso à cultura, maior será a sua identificação e compreensão do conteúdo.
já que quem não teve acesso a tudo isso não terá a mesma identificação. Pierre Bourdieu dá o nome de capital cultural a essa bagagem de conteúdo que a criança traz da sua origem social ou familiar. E isso influencia muito no processo de aprendizagem. Método único é o que favorece quem tem melhor condição financeira, pois é uma continuação da educação familiar. Isso aumentaria a desigualdade social, e para que isso não ocorra, seria necessário utilizar o que Pierre chama de pedagogia racional, que visa democratizar o conhecimento e levar o capital cultural para quem não possui. Então, assim, o método único, ele seria vantajoso para as pessoas que já têm acesso à cultura. Quem não tem seria desfavorecido por esse lado. Então, a proposta de Pierre seria levar capital cultural para dentro da escola, para quem não possui essa carga, essa bagagem cultural vindo da sua família ou do seu convívio social. Aqui está a referência que eu utilizei para preparar essa apresentação. Espero que todos tenham gostado e entendido bem. Muito obrigada!